A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, mais um sábado e estamos aqui juntos para fazer um Medicina e Saúde com você, nosso querido ouvinte. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2025, são exatamente 7 horas e 59 minutos. Estamos realmente com o horário britânico aqui, né? Cumprindo o horário certinho. E a gente começa então mais um Medicina e Saúde. Lembrando que hoje quero mandar um abraço já logo de abertura para nossa querida Mônica Nasser, jornalista que faz o Medicina e Saúde conosco, e hoje ela não está presente. Não em corpo presente, mas com pensamento tenho certeza que ela está, e também hoje ela vai fazer uma participação em especial com a gente, ela que está em viagem. Tá certo? Tá combinado? Então bora lá, porque hoje nós vamos receber o secretário municipal de saúde, Fábio de Mello, para falar sobre desafios, perspectivas da saúde pública no município e também falar um pouco sobre que esse sistema que está sobrecarregado, a demanda crescente, quais são as soluções em andamento e também como a gestão municipal pretende melhorar o atendimento à população e todos os desafios que o Hospital Municipal e toda a saúde de Foz do Iguaçu está enfrentando. E para isso, então, a gente vai falar um pouquinho, antes de chamar o nosso entrevistado, sobre o currículo dele, que realmente é incrível. Ele é graduado em enfermagem pela UnoOeste de Foz, tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Pelotas, é doutor em Saúde Pública pela USP de Ribeirão Preto, especializações em Gestão e Regulação do SUS pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, e a experiência dele é como servidor público de Foz do Iguaçu desde 2008, sendo secretário de Saúde também em Santa Terezinha de Itaipu por 12 anos e presidente do Conselho de Secretarias Municipais da Saúde do Paraná. Secretário, bom dia, seja bem-vindo. O currículo é grande. Bom dia, Cláudia, bom dia, amor, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. Temos um pequeno currículo, né, que esperamos com ele e com a nossa experiência poder fazer algo diferencial pela saúde de Foz do Iguaçu, até porque, como você disse, me formei aqui, sou morador, nasci em Foz do Iguaçu, minha família é de Foz do Iguaçu. É um filho da terra. É um filho da terra, né? Estudei, tanto que estudei na Vila Holanda, na Almirante Tamandaré, durante toda a minha formação. Então é um prazer estar de volta. Estive fora por 12 anos, cedido para o município de Santa Terezinha, e espero colaborar muito, porque sou servidor público, sou enfermeiro de carreira e estaria de qualquer forma atuando na saúde de Foz do Iguaçu, e espero poder, com a minha experiência, colaborar com essa gestão. Ô, secretário, eu acho que nesse sentido, por você ser de Foz do Iguaçu, ter formação aqui, ter esse entendimento da cidade, não que vai ficar mais fácil, mas eu acho que é de uma forma talvez um pouco mais leve levar esse cargo aí nas costas. Eu diria que talvez seja um pouco mais fácil de adentrar as possibilidades, né? Então, como sempre vivi aqui, tenho os conhecidos, tenho parentes, tenho amigos, mas também sou servidor, então eu tenho conhecidos que também são amigos dentro do serviço. Talvez isso facilite a entrada nos espaços, né? Mas os desafios realmente são grandes, né? A gente sabe das dificuldades de se fazer saúde em fronteira, que é um outro perfil que nós temos na saúde pública, no SUS, e que infelizmente ainda não há um regramento nacional para isso. Então traz toda uma dificuldade, porque fica assim para o município as principais decisões dentro de uma área que é muito específica e que traz para a gente grandes desafios por se tratar de relações internacionais.
Perfeito. Quero chamar a audiência, você que está nos ouvindo, você que está em nossa companhia, seja no rádio, em um dos nossos aplicativos, ou até mesmo você que está na Alexa, pode mandar a sua pergunta aqui para o secretário, tá? É só você mandar um WhatsApp no 45 999 55 98 99, e ainda lembrando que nós estamos ao vivo também no nosso portal de notícias, com imagem e com áudio. Bora lá, porque a gente vai começar esse programa, então, já falando com o secretário. São 45 dias somente e muitas coisas acontecendo. Como que você avalia esse cenário em Foz do Iguaçu? Como é que você chega aqui? O que você pode contar para a nossa audiência em relação à saúde do município de Foz do Iguaçu? Então é importante ressaltar, né, que a saúde ela é feita de diversos equipamentos. Ela tem níveis de complexidades que vão desde a básica até a alta complexidade. E Foz do Iguaçu tem gestão plena dos serviços de saúde. O que isso significa? Nós recebemos diretamente os recursos federais, estaduais e do próprio município para fazer a gestão de todos os serviços dentro do nosso território. Diferente de outros municípios que acabam tendo uma participação muito maior do Estado, porque eles não têm a gestão do teto, então eles não contratualizam diretamente os serviços. Então isso já traz um diferencial para Foz do Iguaçu. Então a gente tem todo esse hall de equipamentos para fazer a gestão. Então, pensando que a gente recebe desde o básico até o mais complexo, a gente tem que organizar o sistema para que isso flua. E a gente precisa pensar em um sistema, né, que seja organizado, que tenha gestão, para que a população tenha esse entendimento também. Então, nesses 45 dias, a gente foi fazendo o diagnóstico de toda essa situação, percebendo onde estão os principais gargalos para a gente começar a atuar. Então, a gente tem que pensar no planejamento estratégico que é para curto, médio e longo prazo. Então, por vezes, a sua demanda, infelizmente, apesar de ser uma urgência para você, e a gente entende isso, porque quem está precisando é que, né, sente a dor, sente a dificuldade, sente a necessidade, mas, por vezes, para o sistema, essa urgência da pessoa não se enquadra como urgência clínica, como uma prioridade imediata da gestão, né? Então, o que a gente vem trabalhando nesses 45 dias, praticamente, as urgências e emergências, o hospital municipal e a organização das diversas outras áreas, né? Então, eu falo que nesses primeiros dias o que eu mais visitei, o que eu mais participei de processos, né, foram as UPAs e foi o hospital municipal. Então, não que a atenção básica, a atenção especializada não sejam importantes. Sim. É que a gente tem que pensar, como eu disse, em curto, médio e longo prazo. Então, nesse momento, a gente fez esse diagnóstico, algumas atitudes já foram tomadas, em especial com a urgência e emergência. Então, a gente, por exemplo, né, recebemos as UPAs de Foz do Iguaçu com diversas necessidades. A gente vê diariamente, né, por vezes as pessoas marcam a gente em publicações, olha esse estofado, olha essa cama, em que condições está, olha esse ar-condicionado que não está funcionando, olha essa parede que está descascando, e a gente vem trabalhando nesses serviços que atendem muitas pessoas diariamente para que eles possam ser melhorados, né? Mas a gente tem a Padre Ítalo, né, que é uma pequena UPA com um atendimento ainda muito primário, que a gente precisa dar uma nova característica, e a gente pretende dar essa característica em 90 dias, para que ela possa realmente funcionar como um pronto atendimento que tenha os exames necessários. Então não é promessa, mas a gente pretende em 90 dias ter raio-x, tomografia lá na Padre Ítalo. A gente pretende melhorar o número de pessoas trabalhando tanto na Walter quanto no SAMEC. A SAMEC ela tem um perfil híbrido, eu falo assim, porque nós temos profissionais da fundação e credenciados pela prefeitura. Então a gente precisa adequar esse modelo de gestão. Então nesse primeiro momento a gente está trabalhando muito nesse serviço que atende 24 horas diariamente. Mas em outras áreas a gente já vem trabalhando também, como na atenção básica, a mudança de algumas equipes, horários. A gente tem a questão dos mais médicos, que demandam, né, 40 horas, que atualmente fazem 30, então a gente já vem trabalhando nessa perspectiva, porque é uma demanda federal para que a gente mantenha o programa e que o município continue recebendo custeio federal para poder ter o programa. Nas especializadas, a gente precisa rever todas as chamadas. Hoje nós não temos nenhuma chamada aberta, então finalizaram-se todas em 2024, e para isso precisa constituir processos, construir
DFD, ETP, processos burocráticos de dentro do serviço público, né? Então estamos trabalhando em todas essas áreas. É muita coisa para ser falada, é muita informações para trazer para o público, né? Mas o público, na verdade, né, a audiência quer saber no ponto final lá, né? Mas existe todo um grande processo, né, que não é bem assim, vou tomar essa decisão e vou fazer. Não funciona dessa forma. Há uma coisa chamada burocracia, há um sistema e aí tem que se trabalhar. Falando disso, burocracia, para o povo entender um pouquinho em relação ao hospital, como que é a gestão, quem está administrando, o secretário pode chegar lá e dizer, vamos fazer assim, assim, assim. Eu queria que você desse só uma explicação básica para a nossa audiência também, para quem não entende, passar a entender. Isso mesmo, o Hospital Municipal, então, ele é uma instituição, né, uma estrutura física, onde está instituído o Hospital de Foz do Iguaçu, que a partir de algum modelo é gerenciado por alguém. Então hoje o Hospital Municipal ele tem uma fundação internamente, que é um prestador de serviço para o município. Sim. E que tem uma gestão própria. Então a Fundação Municipal ela tem uma diretoria que toma as decisões, que faz o processo de gestão do serviço. Mas o Hospital Municipal ele é gerido por um conselho curador. Esse conselho curador, o secretário é o presidente e tem membros da sociedade que fazem parte dele, inclusive o Conselho Municipal de Saúde e outras instituições, para que, em conjunto, a gente possa decidir o melhor rumo que a gestão que hoje está lá, a fundação, possa gerir esse serviço. Então, o secretário participa do processo, mas não é ele que está lá gerenciando o processo. Você não tem gerenciamento sobre o processo lá dentro. Chegar e dizer, por exemplo, pegar esse médico, tira daqui, não é assim que funciona. Não, porque tem uma gestão, que é a Fundação Municipal, que tem uma diretoria, que precisa prestar contas, porque é um prestador, para o Conselho Curador e para a Prefeitura, mas lá dentro tem uma equipe própria de gestão. Então eu participo do processo, a gente faz reuniões quase que diárias, seja presencial ou à distância, para que a gente possa discutir processos de trabalho. Mas a decisão de contratação, a forma de contratação, é a gestão municipal que tem lá, que é da fundação que é feita. Perfeita. Secretário, em relação ao que a gente tem ouvido muito, né, se falando muito sobre os médicos que estão trabalhando sem receber salário, né, o atendimento, conta pra gente como que está essa situação. Então, a gente até, por vezes, é pego de surpresa, né? Porque os médicos, na sua grande maioria, quem, por vezes, publicou a respeito, estamos sem salário, alguma coisa assim, os médicos eles são prestadores de serviço, né? Então eles não são servidores, isso precisa ficar muito claro. O servidor, a prefeitura tem uma programação de pagamento, né, conforme o seu orçamento, e que tem legislação própria para isso. O prestador ele também tem uma regulamentação de pagamento. Então quando você presta um serviço, seja médico, seja de qualquer empresa que você vai prestar um serviço para a prefeitura, você tem que comprovar a prestação de serviço. Sim. A gente tem que validar aquilo, então tem fiscal de contrato, a pessoa pode ter que fazer correções, porque quando a gente fala em serviço médico, pode vir sem uma batida de ponto, pode vir com um horário diferente da grade que estava programado, então que precisa ser justificado. E após todo esse processo, ele pode emitir a sua nota e essa nota ainda leva um tempo para ser paga. Então, normalmente esse processo leva de 45 dias quando não há nenhum problema, né? Então, 45 dias. 45 dias para a prefeitura poder fazer o pagamento depois de todo organizado, né? Então, desde que não seja funcionário público. Desde que não é funcionário público, ele é prestador de serviço. Prestador de serviço. Então, quando eu ouvi as reclamações, eu fui verificar. E era referente a pagamentos de dezembro. Então, nós estamos praticamente no dia... Hoje é dia 15, né? De fevereiro. Então, a gente teria que estar pagando, nesse momento, realmente a prestação de serviço do mês de dezembro. E quem é esses prestadores de serviço? Quais são os profissionais que estão dentro dessa prestação de serviço? Nesse caso em específico, os médicos, né? Então, os médicos, eles têm empresas que prestam serviço e que normalmente é ele mesmo que presta o serviço, né? Ele não contrata outros médicos para prestar o serviço. Então, é esse processo que a gente vem tendo dificuldades de entendimento e que a gente já está se aproximando para maiores esclarecimentos, né? Para a própria empresa, para que a empresa entenda todo esse processo. Porque o que acontece? Você presta serviço numa UPA junto com outros prestadores de serviço. O funcionário que recebe as folhas de todos que prestaram serviço é um único, numa central. E ele tem que fazer o fechamento de todos.
Então, se você prestou um serviço que ali não consta, Sim. ou que não foi solicitado, ou que deveria ter sido prestado, você terá que responder, será chamado, terá que justificar, reorganizar. Então, esse profissional, por vezes, ele depende das pessoas que prestaram o serviço para que o processo seja mais rápido. E por vezes demora, e a gente entende que demora porque você é um médico que não presta só serviço para a prefeitura. Você também presta serviço para outro hospital, para outra cidade. Sim. E naquele momento você não pode, você vai passar daqui 2 dias para resolver aquilo. E aí esse processo vai ficando parado. Então a gente está organizando, né, e já deve estar saindo uma notificação para todos eles, dos prazos. Né? Então, para não penalizar quem faz certinho, então terão prazos. Todo mundo que entregar até o dia 5 será pago na sequência, né, com dias contados, como esse processo se dará. Se você não entregou até o dia 5, então você entregará até o dia 10, para que a gente deixe mais claro que, por vezes, aquele que foi o primeiro a entregar, que estava tudo certo, entregou no dia 1º, ele entra no mesmo bojo daquele que entregou dia 15. Então, a gente está tentando organizar esse sistema para que não seja dessa forma. Bom dia, Fábio. Bom dia, senhora Cláudia. A voz da Mônica está um pouco diferente hoje, mas os cabelos continuam iguais. Fábio, bom dia. A gente ouviu muito no final da administração passada, durante os 8 anos da outra administração, essa questão profissional. Em dado momento faltava médico, a alegação era que os médicos não queriam vir trabalhar em Foz do Iguaçu. Na pandemia a gente viu que estudantes de medicina do Paraguai também auxiliavam. E esse número de profissionais hoje para Foz do Iguaçu é o suficiente? Foi feito um balanço disso? Falta médico em Foz? Então, como eu falei no começo da nossa fala, né, nós temos diversos níveis de complexidade. Então, na atenção básica, por exemplo, hoje nós temos 95 equipes de saúde da família, todas com médicos. Sim. Na verdade, a gente tem, inclusive, 105 médicos da atenção básica, que são ou concursados, que é o que deve ser, ou médicos que vêm pelo programa Mais Médicos. Então, hoje a gente tem uma cobertura de mais de 100% do território. Quando a gente vê números, parece, nossa, tá pronto, né? 100% do território tem médico. Mas a gente tem que pensar, e ocorre, principalmente agora no mês de janeiro ocorreu, que esses médicos têm direito a férias, porque esses são concursados, esses são servidores ou vêm pelo governo federal através de uma bolsa, e eles têm direito a essa férias. Então, se eu tenho 110 médicos, né, na rede, e eu tenho 12 meses, todo mês eu terei 10 médicos de férias. Então, serão 10 unidades sem aquele médico por 30 dias. Então, a gente já vem pensando em como trabalhar isso, que seria aquele médico reserva, aquele médico que pode cobrir férias, mas que, nesse caso, ele não pode ser credenciado, ele não pode ser contratado porque ele está na atenção básica. Então, por vezes, uma das reclamações da atenção básica é isso, falta médico. Não, a gente tem 100% de cobertura, mas todo mês a gente vai ter falta de médico porque ele tem direito a férias. Então, a gente precisa pensar em ferista, que é uma das nossas programações para o concurso, porque ali precisa ser concursado. Aí, quando a gente vai para as UPAs, a gente tem o credenciado, que é esse médico que tem um contrato. E aí a gente tenta, através do orçamento que temos, colocar mais médicos nos plantões que tem mais necessidade. Então, tem alguns picos de horário que são mais procuradas as unidades. Então, ali naquele horário, a gente tem que colocar mais médicos do que em outros horários, né? A gente sabe que de madrugada diminui muito o fluxo, mas que no final da tarde, noite, né? 18, 19 horas, que o pessoal sai do trabalho, é o horário que bomba as UPAs. Então, ali a gente precisa ter uma concentração maior de médicos. Então, hoje a gente tem médicos em todas as unidades para poder cobrir essa necessidade. E a grande falta que a gente tem são dos especialistas, né? Então, os especialistas de diversas áreas, porque a maioria dos médicos se forma recentemente, eles se tornam médicos clínicos e eles não podem atuar nas especialidades. Então, há falta, principalmente na área pediátrica, né? Então, o neuropediatra, que a gente tanto fala, o cardiopediatra, o endócrino pediatra. Endocrinologista, né? Então, isso para pediatria. Para o adulto, também falta o reumato, o endócrino, o neuro, o cardio, o dermato. E como é que trabalha para fazer com que essa demanda seja atendida? Isso mesmo que a gente está trabalhando nas chamadas, porque daí a gente precisa melhorar o interesse desses profissionais para o serviço público. Então, hoje, infelizmente, né, a gente até brinca por vezes que é impossível alguém aceitar. Se a gente fosse trabalhar tabela SUS com os médicos, uma consulta médica especializada ela está R$10. Que especialista viria pelos R$10? Sendo que no consultório dele ele vai cobrar 500. Então o município já pratica uma tabela diferenciada. Hoje a tabela está 60 e 70. Mesmo assim não vem, porque continua sendo 500 no consultório particular dele. E aí quando a gente entra nas áreas pediátricas é pior ainda.
porque, né, pela escassez de profissionais, no Brasil, hoje, nós temos em torno de 1.500 neuropediatras para o Brasil inteiro. Quantos? 1.500. Para o Brasil inteiro. Aonde eles estarão? Nos grandes centros. Nos grandes centros. Então, com certeza, ali em Curitiba deve ter uns 50, 40, o resto do Paraná deve ter 10, 20, se tiver, e em alguns estados deve ter um na capital. Então, esse profissional, ele não vai vir pelos 60, 70. A gestão passada deixou pronto, e a gente vai lançar, porque está aprovado, uma chamada a 120. A 120 reais. O dobro do que se paga hoje. E eu tenho certeza que nós não teremos interessados. Para isso é bom para a audiência entender que às vezes não tem aquele profissional, não tem aquele especialista, pelo fato realmente que está defasado. Nenhum especialista que tem um consultório ou que trabalha como médico e realmente fez uma carreira, estudou mais de 12 anos, não vai se submeter a fazer uma consulta por 120 reais. E aí tem tudo aquela demanda, né, de pessoas que estão anos na fila, pessoas que já estão cansadas do sistema, chega já também, né, combalido com tudo, né, com tudo que já tem acontecido. Realmente é muito difícil trabalhar nesse sistema. E como se faz para resolver isso, Fábio? Então, a gente está buscando outros parceiros, a gente tem que trazer outros parceiros, né? Então, a gente tem conversa com outras empresas, né? Da necessidade de Foz do Iguaçu ter outros profissionais especializados. Então, a gente já adiantou uma conversa com os novos proprietários ali daquele hospital, que era a Unimed, aqui no centro. Sim. E que virá uma empresa de fora, né? E eles têm interesse, e eles vieram nos procurar para dizer assim, qual área que está mais defasada, que área vocês mais precisam de atendimento, para a gente poder depois pleitear algo pelo Sistema Único de Saúde. E de cara eu já falei, as áreas pediátricas. Se você conseguir trazer profissionais dessa área... Seria uma terceirização aí? Contrato. A gente faz contrato por credenciamento, que já é feito hoje, né? Então a gente precisa melhorar essas chamadas para que eles tenham interesse. Outro caminho, né? A gente tem um centro de nutrição que hoje já presta serviços em algumas áreas pediátricas, que a gente está reestudando o contrato para poder colocar outras prestações de serviços, para que ele possa, né? A gente sente com eles, fala assim, tem essa área, vocês praticam um valor diferenciado, é possível trazer esses outros profissionais, e aí a gente acorda um termo de convênio, ou a gente faz uma licitação, mas tudo isso demanda tempo, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer em 30 dias tudo isso que a gente está falando aqui. A população precisa entender também, a gente já falou isso aqui em outros momentos, secretário, com o Moacir aqui e outros convidados, hoje está fazendo 45 dias, né? Então realmente é um curto tempo para se resolver tantas demandas, e é a parte burocrática também que dificulta as coisas, né? Então você não vai sentar aqui, não vai ter todas as soluções, e até mesmo porque são só 45 dias, né? Enquanto o secretário toma uma aguinha, molha a palavra, eu quero mandar um grande abraço aí para o Regis, está conosco, e ele está dizendo justamente o seguinte, vocês falaram a questão de valores, né? Um neuropediatra cobra R$ 1.200. E a Rosângela Dutra da Silva está dizendo o seguinte, secretário, fale mais sobre o programa Melhor em Casa. Tem esse programa da Secretaria Municipal de Saúde? Temos sim, né? Então o programa Melhor em Casa hoje ele está vinculado à fundação, porque a gente não tem os servidores necessários para fazê-lo. Pretendemos ampliá-lo, porque ele é um serviço constituído por uma equipe multidisciplinar e que acompanha pacientes que foram deshospitalizados e que precisam dar continuidade à sua assistência. E ali tem um crivo, né, de quais seriam esses pacientes, e esses profissionais acompanham diariamente, ou a cada 2 dias, ou uma vez por semana, dependendo de cada caso, né, os pacientes que precisam. Então tem esse programa e a gente pretende ampliar, porque é necessário. Hoje a gente tem 3 equipes que fazem, né, esse serviço, mas a gente precisa dar mais profissionais para que possa ter mais equipes fazendo o serviço. E o interessante é que um dos problemas que a gente já identificou e que a gente já está trabalhando nessa chamada é a questão da fisioterapia. Né? Quando eu cheguei, eu me deparei com a situação que não há fisioterapia domiciliar aqui em Foz. Né? Então a gente tem as clínicas de fisioterapia que tem o seu pleito de que o valor está muito baixo. Né? Então hoje uma sessão é R$ 8,00. Se a gente for no particular fazer uma sessão de fisioterapia, quando vão cobrar da gente, a gente já sabe, né, que é bem mais alto o valor. Então a gente precisa melhorar esse valor e, ao mesmo tempo, colocar outros serviços que não existem. Algumas fisioterapias específicas, que já tem demanda, né?
da saúde pública, mas em especial a fisioterapia domiciliar. Então, as pessoas que me cobraram por vezes ali no Instagram, no Facebook, eu sempre falei que a gente tem que ter o serviço sim, então a gente vai constituí-lo, só que a gente só precisa desse prazo, porque a gente tem que licitar. Eu não posso só escolher as empresas e falar assim, comecem a atender que depois a gente vai ver como pagar. Mas é uma das intenções ter esse serviço também, que é super necessário, né? Ali em Santa Terezinha a gente já tinha. Quando eu cheguei aqui, descobri que não tinha, eu falei, mas a gente precisa, que eu sei o quanto era demandado lá. Sim, quanto é necessário, né? Então, todas essas áreas mais especializadas, a gente vai ter que trabalhar muito concentrado, eu falo com uma equipe que consiga pensar em todo esse arranjo, porque não é só um neuropediatra, né? A partir do momento o ouvinte colocou, né, realmente está R$ 1.200, R$ 1.500 uma consulta hoje, e aí depois que vai no neuro, ele sai com uma demanda de exames e de tratamentos que também ainda o sistema não está preparado. É isso que eu ia te perguntar, o secretário. Eu sei que não é você que resolve isso, não é você que vai a consertar isso, mas como é que faz para um profissional vir trabalhar, atender essa demanda, porque ele tem que atender aí uma quantidade, um número maior para conseguir um valor ínfimo do que ele trabalharia particularmente. Como é que resolve essa demanda? Como é que resolve essa equação? E como convence um profissional desses a sentar e trabalhar pelo SUS? A gente já vem trabalhando com o Ministério Público, o CAOP, em Curitiba. Por eu ser presidente do COSEMS, eu acabo sendo convidado, representando todos os 399 municípios do nosso estado, a ir falar sobre a saúde pública e fazer o diagnóstico junto com os órgãos fiscalizadores. E aí a gente já vem trabalhando sobre isso. Então, primeiro de tudo, a gente precisa de uma formação ampliada, precisa ter mais residências, a gente precisa pensar para fora da casinha, não é só o neuropediatra que vai dar conta disso. Então a gente precisa do envolvimento de outros profissionais e a gente precisa melhorar a questão da tabela SUS, que é uma questão federal. E para além de tudo isso, na formação acadêmica, a gente precisa instituir algo que vincule o profissional para a assistência pública, para o SUS, porque a gente tem muitas faculdades públicas e que a grande maioria, e não estou fazendo, né, nenhum pleito, mas a grande maioria desses alunos saem e depois que fizeram a universidade pública, eles não têm nenhum vínculo mais com o serviço público. Então, a gente está formando para o mercado, mas o SUS é o nosso grande mercado, né? E a gente acaba não tendo esses profissionais junto ao SUS. Ou seja, fez a faculdade pública e depois vai para a rede particular, né? E aí o povo, na grande maioria, que sofre, que precisa disso, deveria ser realmente pensado, né? Mas isso a gente sabe que não é nós aqui dentro desse estúdio da Rádio Clube é que vamos resolver, mas a população precisa entender para poder cobrar também e fazer esse exame de consciência, né? Falando em cobrança, falando em também o que é prometido, o prefeito Joaquim Silva e Luna falou sobre a federalização do hospital, falou em campanha também sobre o hospital estadual. Eu queria que você contasse como está esse processo para a gente, por favor, secretário. A gente tem uma parceria muito boa com a CESA, né? Até mandar um abraço para o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Então, ele sempre recebeu Foz do Iguaçu muito bem, a partir do momento que a gente, inclusive, foi anunciado enquanto secretário e o prefeito, né, eleito aqui. E aí ele foi já combinando o que o Estado poderia vir para nos ajudar. Sim. Então, a federalização, ela sempre foi uma pauta dos governos que passaram, mas a gente não teve êxito até então. Então, o secretário conseguiu nos ajudar com agendas federais e estivemos lá em Brasília, conversando, inclusive, com o Ministério da Saúde e com a IBSER. A IBSER é o serviço que recebe os hospitais que estão vinculados às instituições de ensino de nível superior que tem medicina. Então, o nosso processo, nesse momento, é organizar a casa e passar a casa para a UNILA. A UNILA recebe o hospital e aí ela consegue federalizar, através do Ministério da Educação, junto com a IBSER. Então, esse não é um processo simples e fácil, mas a gente tem que correr quanto tempo. Então, hoje a gente precisa organizar ali a questão de terrenos do hospital, né? Porque a gente tem ali, não é só do município, né? Então, a gente tem terrenos ali federais que precisam ser doados para o município, para que ele seja realmente só do município e o município possa entregar isso
para a UNILA. A gente tem a questão do inventário que a gente precisa fazer, que é gigantesco num hospital daquele tamanho. Então a gente tem uma reunião, inclusive segunda-feira, para falar sobre isso, de como se dará esse processo. E a partir da casa organizada, a gente precisa sentar com o Estado e novamente com a União para desenhar o plano de ação de como se dará essa transposição de donos do hospital, né? Mas permanecerá todos os 3 entes, tanto o município, quanto o Estado, quanto a União, colaborando com o sistema. Então todos terão que participar de uma forma ou outra, mas principalmente com o custeio desse hospital. É uma série de consequências, né? Quando foi feito o fim da Santa Casa, né, que já era um problema à época, não foi muito pensada essa questão toda. Você tem um prazo estimado pela sua experiência, Fábio, e dessa federalização, e também se tinha sido anunciado um hospital do Estado. Como é que está essa questão? Então, o próprio Beto Preto, ele nos adiantou que o Estado poderia fazer um novo hospital aqui. Sim. Então, a gente conseguindo a federalização, porque quando a gente tem um hospital de um nível federal, ele é porta de entrada para alta complexidade. Então, nós teríamos na nossa cidade o que hoje Cascavel tem com a HU, né? Então, que ele atende outras portas de entrada além da emergência. E esse outro hospital do Estado, ele pode vir como um hospital menor, de retaguarda, e que faça a questão clínica do município para dar sustentação, principalmente para cirurgias eletivas, para essa demanda que a gente tem ali de alguns cuidados que não demandem especialistas, né? Um cuidado mais especializado. Então a gente precisa, na verdade, de mais leitos em Foz do Iguaçu, seja num novo hospital ou seja nesse mesmo hospital de forma ampliada, que é uma possibilidade também do Estado ampliar o próprio hospital que a gente tem, porque hoje a gente tem ali um pouco mais de 270 leitos e a gente precisaria, para Foz do Iguaçu, estar chegando próximo aos 400 leitos. Se pensa em tirar o hospital dali, fazer uma outra área, talvez? Não, hoje a gente não conseguiria fazer isso, né? Até porque a gente está trabalhando para que o terreno venha para o município e aquilo a gente possa fazer a federalização. Mas a construção de um novo hospital, ele precisa ser pensado em alguma outra área. A própria UNILA falou que tem terrenos ali em volta, né, que poderiam ser ofertados, mas o município também tem. E até falei para o prefeito que a gente tem que pensar para onde está crescendo, né? Onde a cidade consegue ainda expandir para a gente ter um hospital mais próximo dessa população. Então, com o pensamento hoje ali no sul, da nova UPA, que também foi anunciado pelo governo estadual, que a gente vai construir ali na região do Porto Meira. Então a gente tem que pensar num hospital, de repente, que busque estar mais próximo das outras UPAs, né? Da UPA do Morumbi ou mesmo da UPA Samec. Mas ainda, como eu disse, né? Foi um pleito, o Estado se comprometeu e a gente pretende organizar durante esse ano aonde será tudo isso. Porque a gente sempre fala, erguer o hospital é fácil, a parede, o concreto, mas o problema é o equipar, e você também tem uma outra situação que é justamente o pessoal, né? A questão de médicos, então não é uma equação simples, né? 4 paredes e está aqui o hospital. E nessa questão, por exemplo, secretário, a gente, nessas conversas que o senhor tem, Cascavel, Maringá, Londrina, isso é uma realidade, são cidades grandes, mas nós temos, não dá para chamar de problema, mas uma situação que é incômoda, que é atendimento a outras cidades da nossa região e principalmente pessoas que vêm de outro país. E talvez quando nessas conversas se fala, ninguém vê esse lado de Foz do Iguaçu, que a gente não pode negar atendimento, mas que também são pessoas que buscam usar os serviços de Foz do Iguaçu, né? O senhor tem um número de quantos estrangeiros usam o nosso sistema por mês ou por dia? Na verdade, assim, hoje a gente tem uma média de quase 1.000 pessoas na UPA diariamente. Olha só. O nosso grande problema é histórico também, e até o meu doutorado eu fiz, a minha tese foi em cima disso, que infelizmente as pessoas, até pela razão própria, a gente não pode tirar essa razão, elas acabam omitindo ou mentindo onde elas moram. Então o meu estudo foi tentar levantar qual era o perfil das gestantes brasiguaias que adentravam ao Costa Cavalcante, porque elas vêm de lá, né, gestante, para ter o neném ali. E aí a grande maioria apresentava documento, né, brasileiro e também comprovante de residência daqui, mesmo a gente pegando na carteirinha dela e estando tudo anotado pelo Paraguai. Mas por que você fez no Paraguai se você mora aqui? Ah, não, porque eu ficava na casa de um parente lá, ou porque eu tenho casa lá também. Então esse número ele acaba sendo mascarado
por isso, né? Sim. De a gente, infelizmente, ter feito dessa forma para garantir assistência. Então, a maioria falava que não tem que ter para poder ter assistência, né? Eu preciso de um comprovante de residência daqui. Então, isso se perde. Então, na hora do cadastro, ele se torna brasileiro, ele se torna morador de Foz do Iguaçu. Mas só para ter ideia, o IBGE nos traz em torno de 280 mil habitantes. Sim. Cartão SUS, a gente tem mais de 400 mil. E a gente fala aí em estudantes de medicina em torno de 25 mil, do outro lado. Pensando a região toda, a gente sabe que é mais de 1 milhão de habitantes. Sim. E toda essa região depende de Foz do Iguaçu, até porque é de direito, né? Sim. Em especial os outros 8 municípios da 9ª Regional. A gente tem um recurso federal pequeno, mas que vem para dar uma contrapartida no atendimento a eles, né? Não vai se pagar nunca, então essa conversa sempre existiu. Eu estive do lado de lá, né? Então, quando eu estava em Santa Terezinha, a gente cobrava muito Foz do Iguaçu pelo atendimento, e Foz do Iguaçu sempre apresentou os números mostrando, beleza, a gente sabe que tem que atender, mas o valor que vem ele não consegue. Supre, né? A conta não fecha. Não fecha. E, para além disso, os brasiguaios e mesmo paraguaios, né? Então, é comum, né? Eu, todo final de semana ou durante a semana ali na secretaria, recebo pedidos. Estamos com uma criança aqui no Paraguai que precisa ir para Foz, que precisa da assistência, é brasileiro, porque é filho de brasileiro e precisa de uma UTI ou nasceu pré-termo e a gente precisa da assistência, a gente não consegue não dar a assistência, né? Então, infelizmente, se a gente não faz de forma correta, acaba surgindo de forma incorreta. Então, é comum... De um jeito ou de outro vem. Então, chegar ali na porta do hospital, a ambulância do Paraguai. E não tem como você abrir e falar, não, volta, né? Então, a assistência tem que ser prestada. É uma dificuldade que a gente já levou para o Ministério da Saúde. Infelizmente, como eu disse antes, não há uma política para municípios de fronteira. E a gente precisa trabalhar isso. Uma política de saúde para municípios de fronteira, para ver não só de quem é a responsabilidade, mas também financiamento tripartite, né? Tanto Sim. nacional quanto federal e municipal. A gente sabe que terá que dar uma contrapartida, mas hoje é só municipal, não há programa específico para que a gente possa receber esse recurso. A conta está muito alta, né? A conta é muito alta. Mas ainda voltando para o assunto sobre a federalização, como que vai ser essa transição e se você tem mais ou menos tempo para que isso possa acontecer? Olha, 1 ano, 1 ano e meio, vai ser mais ou menos assim a transição. Eu sei que é muito prematuro perguntar isso, mas a audiência clama para saber o que vai acontecer com o hospital. Então, como eu falei, o nosso primeiro processo é resolver o terreno e fazer o inventário. A gente pretende fazer isso ainda nesse primeiro semestre. A gente tem que fazer isso. Primeiro 6 meses, então. Para a gente poder, a partir do segundo semestre, construir o plano. Porque a gente sabe que ano que vem a gente também tem um novo desafio federal e estadual, que é a eleição. Então a gente precisa fazer antes disso, né? Porque senão se perde, vem período político e fica mais uma vez esperando para o novo gestor. Sim. Então nossa ideia é esse ano a gente correr de todas as formas para tentar resolver e não faltará vontade e ímpeto nosso para que isso ocorra. Claro que a gente dependerá dos outros entes, mas a gente já sabe qual é o dever de casa e aonde a gente tem que bater a porta para poder entrar. Esse projeto que fica às vezes parado, né? Vocês começam uma conversa, muda tudo, tem que recomeçar a conversa, às vezes essa pessoa que tem o poder já não tem mais essa ideia, é complicado. Voltando um pouco à questão da saúde, o pessoal está me perguntando aqui, secretário, essa ideia da Fundação Municipal de Saúde virar uma autarquia, em que pé está? Muito se falou que os atuais funcionários da Fundação virariam, né, servidores públicos municipais, mas não é bem assim. Existe uma questão burocrática da lei, inclusive, que não pode ser feita. Como é que está essa questão da autarquia? Então nós recebemos também, né, essa situação da autarquia, continuamos com ela, só que ela tem que estar vinculada à federalização. Por quê? Porque um dos papéis do município é a contrapartida que ele dará para que isso ocorra. E nas conversas anteriores, a contrapartida era especificadamente esses servidores ou esses funcionários que precisariam continuar para que o hospital, sendo absorvido pela IBSERV, pudesse fazer a transição. Então a autarquia vem muito de encontro a isso.
eles vêm para uma autarquia municipal, se tornam funcionários da prefeitura, que serão cedidos para o serviço hospitalar enquanto a IBSER precisar fazer a transição. Então é essa contrapartida que no primeiro momento foi combinada com o município. Então por isso que a gente precisa andar com a federalização para poder fazer esse processo, que é mudar o CNPJ de todos eles, né? Eles vêm para um outro CNPJ que é da autarquia, saem da fundação e começam a ser servidores da prefeitura através de uma autarquia, não da Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, não serão concursados da Secretaria Municipal de Saúde por um processo feito pela prefeitura. Eles adentrarão a autarquia a partir do processo que foi feito pela fundação. Interessante isso, né? E isso tem que caminhar com todo o processo. É muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Ao mesmo tempo, para a gente poder organizar o serviço. Então, para começar tudo isso, o que tem que se acontecer é que o governo federal tem que passar o terreno que está construído o hospital para o nome do município. Isso mesmo. Essa é a as primeira tratativas. Tá. Ele está no nome do INSS, né, esse terreno do INSS, e eles já escolheram um outro terreno da prefeitura para fazer essa troca, porque eles não podem simplesmente doar. Porque faz parte, né, o INSS precisa ter um fundo, né, porque ele é o que sustenta a população ali depois da aposentadoria, né, e aí eles não podem simplesmente doar um bem, eles precisam ter uma troca. Então eles já escolheram um terreno aqui do município, já está em tratativa para que a gente faça essas trocas, que daí agora vem a morosidade legal mesmo de troca, de passagem de documentos. Perfeito. Fez isso, andando paralelamente a isso, vocês vão fazer um levantamento de tudo que tem dentro do hospital, tal do inventário. Que será passado para essa federalização, ou seja, a cadeira que está ali naquele canto e que por vezes pode estar quebrada, ela vai tem ser que tudo documentado. Tudo documentado. E quem é funcionário público, por exemplo, concursado, enfermeiros que trabalham ali, que são municipais, vão passar a ser funcionários do governo federal? Não. Inclusive, nós temos alguns servidores que estão cedidos para a fundação. Então, eles podem ir para lá sendo cedidos para trabalhar no hospital, por algum acordo, alguma necessidade que se faz, até porque a gente fala muito do hospital, da fundação, mas no final é tudo gestão do município através de contrato, né? E aí essas pessoas retornam para o município e vão para as necessidades do município. Então, se tem um enfermeiro lá que foi cedido pela prefeitura para atuar como coordenador, ele retorna e vai atuar como enfermeiro em alguma área aqui do município. Mas os que fizeram processo seletivo ou concurso da fundação, eles permanecem pela fundação, tornando-se agora uma autarquia, eles passam a ser funcionário dessa autarquia. Perfeito. E o que a população pode esperar sobre os benefícios de toda essa mudança? O que vai mudar de fato? Então, o que a gente espera com tudo isso? Primeiro, desafogar o custo do hospital para o município, que hoje gira em torno de 17 milhões. Então, se a gente tiver que repassar somente o que é estadual, federal, a gente consegue ter uma economia aí de 10 milhões que podem ser investidos mensalmente em outras áreas da saúde. Então a gente consegue, de repente, ter um outro hospital que possa fazer as cirurgias eletivas. A gente consegue ampliar o atendimento das áreas especializadas, pagando um pouco melhor para atrair esses profissionais para o município. Então hoje, 10 milhões faria muita diferença para o nosso caixa da saúde para investir em outras áreas. Então a gente precisa, além, claro, da federalização, trazer a alta complexidade que hoje a gente não tem, né? Então a gente ampliaria o escopo do hospital municipal para atendimento de outras áreas, né? Então, por exemplo, uma cirurgia de coluna, hoje o municipal não poderia fazer por pagamento administrativo, mas não está previsto no rol de atendimentos. A gente tem que encaminhar para outro hospital do estado. Então, com a federalização e a UNILA, né, os professores e a intenção da formação acadêmica, eles têm que trazer essas altas complexidades para formar os seus alunos. Então, diversas áreas seriam ampliadas dentro do próprio hospital e o recurso que retornaria para os cofres do município poderiam ser aplicados nas áreas que a gente tem deficiência. Secretário, o senhor citou um ponto aí que vamos apimentar a prosa. A dívida do hospital municipal, que foi uma coisa que foi muito comentada no ano passado, uns falavam em 40 milhões, outros 200 milhões. Qual é a real dívida do hospital municipal? Então, a gente teve acesso a isso na transição, né, que gira em torno entre 40 e 60 milhões. Tá? Então,
tá nesse meio ali, e é uma dívida que a gente tem pelo município, né? Então, com toda essa mudança, ela continua a existir e a gente precisa fazer os pagamentos necessários, né? Então, toda essa programação ainda está sendo levantada e de que forma isso será resolvido através do município. Seriam dívidas hoje, com fornecedores? Antigos. Hoje não há uma dívida pendente atual. O fornecedor que está entregando, não pode entregar... Está em dia. Não, hoje está em dia, então essas são dívidas antigas que ficaram, algumas com prazo longo já e que né, estão em processo, inclusive algumas judiciais, mas que a gente hoje consegue tocar o hospital porque não há nenhum prestador com dívida ou sem receber e que deixará de atender o município em virtude disso. Perfeito. Agora vamos tocar um pouquinho de assunto, já que a gente está aí vivendo um momento de muito calor, tem algumas chuvas e tal, a gente sabe em relação aí também a essas doenças que são a zika, a chikungunya, a dengue, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário, como que vocês vão trabalhar sobre isso, até mesmo porque a gente tem agora esse ato que chega o inverno, mas a gente sabe que o mosquito agora está resistente até o frio. Como que vocês, essa administração, como que vocês pretendem trabalhar para conter o avanço? A gente já vem desde o começo trabalhando com as mídias, principalmente, mas internamente com o planejamento da assistência. Então, ainda não estamos em epidemia, né? Então a gente está conseguindo controlar, até porque choveu um pouco menos nos últimos dias e isso favorece a não proliferação do Aedes, né? Mas, de qualquer forma, o trabalho feito anteriormente pela Wolbachia provavelmente traga algum resultado, não da maneira que a gente queria nesse primeiro ciclo, mas nos próximos sim. Então a gente teve a cobertura de 50% do município com esse mosquito, sim, que tem aquela bactéria que impede, né, a proliferação. 40%? Ou 50%. Desculpa, 50%. E a gente conseguiu com o Ministério da Saúde ampliação para 100% no próximo semestre. Então, eles vão voltar para aplicar nos outros 50% do território que não foram atendidos. Então, a gente acha que isso trará um bloqueio bom. Mas, para além disso, as equipes estão na rua, a prefeitura está trabalhando para que a gente possa fazer as roçadas necessárias. E hoje, o sistema de saúde também já está planejado para essa assistência. Então, a gente ainda não precisou startar, mas a gente já tem planejado leitos hospitalares dentro do próprio hospital. E a gente tem uma compra que está ocorrendo de tudo que precisa. Então, soro a gente já tem, os insumos para poder colocar o soro a gente já tem, estamos planejando a compra de novas poltronas, de novas camas, de novos colchões. Então, esses dias na UPA Samec tinha um vídeo, né, de umas poltronas ruins, realmente estão ruins, e a gente está fazendo a programação da troca delas com essa questão da compra para dengue, né? Então, tudo isso já está ocorrendo. Paralelo a isso, nós nos reunimos semanalmente para ver o perfil da dengue, né? Então a dengue ainda está tranquila, mas o que a gente já percebeu é a identificação da chikungunya avançando, que ocorreu ali em Cascavel, né? E que está vindo para cá também. Então aumentou o número de pacientes que deram positivo para a doença. Não mais dengue, mas a chikungunya, né? Eu já tive chikungunya e eu digo, olha, prefira 1000 vezes a dengue do que a chikungunya. Melhor não ter nenhuma. Melhor nenhuma, se tivesse que preferir, fique com essa. Mas, secretário, em relação ao enfrentamento, ao treinamento das equipes, e em especial também um chamamento para a audiência, porque tem vacinas, né? E não está à procura, o pessoal não está levando as crianças, que é o público. Queria que o secretário comentasse sobre isso para a nossa audiência, por favor. A gente, na Secretaria de Saúde, a gente tem horas complementares que os profissionais precisam fazer com treinamentos e cursos. Então, a gente já startou, a partir do momento que a gente entrou, que nesses 2 meses teria que ser da dengue. Então, todos os profissionais teriam que apresentar cursos que fizeram a respeito da dengue, fora os treinamentos em loco da própria secretaria. A vacina, a gente teve uma notícia boa ontem, que eu vi à noite, não consegui ler, mas eu vi rapidamente que ampliou a faixa etária, né? Então, a gente tinha aí a população de 10 a 14 anos para vacinar. Foz do Iguaçu tem as vacinas, mas há uma procura muito baixa, até porque... De 10 a 14. De 10 a 14. E pelo que eu li, vai ampliar de 6 a 16.
Então vai ampliar a faixa etária das pessoas que têm direito a tomar a vacina. Porque essa vacina ela foi comprada pelo governo federal. Sim. E foi comprado tudo que tinha disponível no mercado, né? Então eles teriam que ter um tempo hábil para produzir mais para toda a população. A intenção é de vacinar toda a população. Então não é o município que decide quem vai vacinar, já vem a norma técnica de quem comprou, que é o Ministério da Saúde. Então, pelo que eu li ontem, vai ampliar de 6 a 16. Então a gente vai poder atender mais pessoas, mas mesmo assim é uma faixa etária. Agora, chegando aos 6 é mais fácil, mas a faixa etária do adolescente, por vezes o pai não consegue ter o domínio de obrigá-lo a vacinar, né? Então eu sei que é difícil, né? A gente tem uns adolescentes muito adultos atualmente, né? Que acabam se governando antes da hora, mas a gente precisa dessa participação da população. Essa vacina não é comprovada, porque depois da Covid todo mundo questiona muito. A palavra vacina virou hoje polêmica, né? Mas não, é uma vacina que já está no mercado, o Brasil está produzindo a sua vacina. Sim. E a gente tem que pensar assim, eu vou falar por experiência própria, eu tomei a vacina da dengue naquela outra campanha do Estado, alguns anos atrás, que também era para uma faixa etária bem de jovens adultos, só que eu já não me enquadrava, eu estava velho naquela época, e eu fui no mercado e comprei. E Sim. paguei na época, eu lembro, eram 3 doses, hoje são só 2. Sim. Eu paguei em cada uma R$800. Falei, não, eu vou pagar para... Eu sou profissional de saúde e eu quero ver se isso... E nunca peguei dengue. Nunca pegou dengue. E olha que trabalho na área, moro em Foz, Santa Terezinha, vou pro Paraguai. E a minha família já teve e eu não. O prédio todo que eu moro, uma vez a vizinha falou assim, você ainda não pegou? Porque todo mundo do prédio já tinha pego, né? Eu moro aqui em Foz. Mas essa vacina, e depois de feito uma vez, imuniza pro resto da vida? Ela imuniza, ela tem... os 4 componentes da dengue, alguns um pouco menos, né? Você vai ter uma dengue leve, então, se pegar. Se tiver de algum outro tipo, de algum outro sorotipo que não está circulando, porque hoje a preocupação é a circulação da dengue 3, porque a gente sempre teve aqui em Foz a dengue 1 e a dengue 2. Sim. Então hoje já tem a dengue 3, então provavelmente aquele que não está imunizado, que não pegou ainda a dengue ou que só pegou a 1 e a 2, tem a chance de pegar a 3. Esse mosquitinho é muito competente, né? Muito. Esse eu falo Ele que a gente tinha que aprender com ele muitas coisas. Mas se você estiver imunizado, provavelmente se você tiver contato, mesmo que seja dengue 3, você terá sintomas mais leves. São 4 tipos de dengue que circulam. Então, agora aqui em Foz do Iguaçu começou a circular 3. No Paraná. No Paraná. A gente ainda não tem, tá. aqui em Foz do Iguaçu foi identificado a 3. Tá. Mas a gente tem a circulação do 3 e que pode chegar. Mas aqui, rotineiramente, nos últimos anos, foi a 1 ou a 2. E são todos os sintomas do mesmo jeito? Será que são diferentes? Eles são, né? É padrão, é terrível, padrão. Mas com certeza, se você já teve outras dengue, você terá sintomas mais agravados. Não que você tendo a 1, a 2 e a 3, agora você vai ter hemorrágica. Você pode ter tido nenhuma e com a única que você teve, você ter o agravamento. Mas se você já teve outras, você provavelmente vai ter sintomas mais clássicos, mais fortes, em virtude do que você já sentiu antes. E vocês têm algum tipo de campanha específica para que a população em geral seja atingida pelas vacinas, falando em vacinas e falando em relação a tudo que abrange essas doenças aí? Temos, inclusive está passando, fiquei bem feliz que está passando na TV aberta, né, que é um canal que a gente precisa também utilizar, e nas mídias nossas, então tem uma propaganda bem forte dos cuidados e também da vacina, que a gente agora provavelmente vai ter que mudá-la com a mudança da questão da faixa etária, né? Faixa etária. Mas sim, estamos trabalhando com isso porque é a conscientização. E aí vou só aproveitar o gancho e falar, porque por vezes as pessoas falam, e aquele fumacê, por que não passa mais? Exatamente. Né? Eu já ia perguntar. Então, porque assim, o fumacê ele ajuda sim naquele mosquito que está voando e que ele consegue ter o contato. Ele vai matar aquele mosquito e vai matar tudo que está voando em volta daquele mosquito também. Então, borboleta, vespa, abelha, tudo que a pessoa precisa para manter o ecossistema. Então, ele não deve ser utilizado aleatoriamente, né? Toda vez que se tem dengue. Porque se ele não alcançar esse mosquito, ele está matando outras coisas. Então, a gente não pode deixar que o mosquito voe, que ele saia de dentro da água. Então, se tiver água, ele vai sair dessa água. Então, nosso trabalho é tirar a água para que ele não exista. Sim. Então, passar o veneno para além do ecossistema, ele causa mal para a saúde das pessoas.
Então, crianças pequenas sem nenhum contato com outros vetores e tal, ou com qualquer outro possível alérgeno, se ela tem contato com esse veneno, ela pode desenvolver ou agravar alguns sintomas respiratórios, os idosos. Então, a gente tem que pensar no todo quando decide passar o veneno. E o veneno, ele acaba, os bichinhos se adaptando a ele também. Seria uma última instância, até lá atrás era um desconhecimento, né? Por isso mesmo que as pessoas pensam que faz bem, mas na verdade faz mal. Secretário, nós estamos conversando hoje com o secretário municipal de saúde de Foz do Iguaçu, o senhor Fábio de Mello. Já são 8h50 e nós, por favor, tome a sua água, como dizia aquele velho personagem do Chico Anísio. Pode molhar o bico. 8h50. Secretário, para aquela pessoa que está nos ouvindo nos mais distantes rincões de Foz do Iguaçu, que não entende sobre autarquia, não entende sobre federalização, ela está com dor, ela quer fazer uma cirurgia de vesícula, ela está com a diabetes alterada, ela está com pressão alta. O que o secretário fala para essa pessoa especificamente, que está aí 2, 3, 4, 5 anos sofrendo? Então, esse foi um dos primeiros anúncios que fizemos, né? Então, conseguimos parceria com deputados, emendas. Então, o hospital vai receber um recurso extra para começar a operar essas nossas filas. São 30 milhões que a gente vai investir para que a gente possa operar. Para isso, concomitantemente, estava sendo feita a reforma do centro cirúrgico. Então, de 3 salas, a gente passa para 6 salas. E iremos operar até às 11 da noite. Então, isso já está pactuado com o hospital. Já começamos a fazer pequenas cirurgias. Então, a gente já está chamando o pessoal que tinha lipoma, que tinha essas coisas que fala, por que não resolve isso, que é pequeno, que não precisa ir para um centro cirúrgico, então a gente já está chamando esse pessoal para o hospital. Além disso, a gente já começou com as vasectomias. Agora, em março, nós faremos um mutirão da ginecologia e também de DIU, que as mulheres estão esperando. Então a gente vai ter o mês das mulheres, a gente vai presentear uma boa parte dessas mulheres com o DIU que estão na fila. E além disso, a gente conseguiu com o Estado a ampliação ali do poliambulatório, lá no Porto Meira. Ele vai pegar uma nova parte daquele espaço para que a gente possa ampliar de 500 cirurgias do Estado para 1.000 no mês. Então lá também, daqui 60 a 90 dias, que é o tempo que eles precisam para implantar o raio-x, a tomografia e reformular os espaços, eles ampliarão para 5 salas cirúrgicas também. Quanto lá. tempo? De 60 a 90 dias, tá? Isso lá no Poli. O hospital já começou. Já começou? Já começou, tá? Então o hospital, as outras cirurgias, agora em março, também já começarão a ser chamadas. Essas cirurgias que você falou, secretário, em relação a trabalhar até 11 horas da noite? Já começa em março? Já. A gente já começa em março a chamar todas essas outras cirurgias, só que são diversas, né? Sim. Então, de repente, a sua não será nesse momento, mas a gente está planejando para todos, né? E a gente tem um convênio que teve com a Itaipu ano passado, de aproximadamente 13 milhões para cirurgias, e que foi, infelizmente, não aditivado, foi devolvido o recurso, e a gente está pleiteando isso, uma agenda com a Itaipu, para a gente conseguir novamente o recurso que foi devolvido, porque a gente tem, além disso, hospitais fora da cidade que têm vontade de operar, mas que a gente precisa ter mais recursos. Então, Missal... E por que esse dinheiro foi devolvido? Porque acabou vencendo o prazo, não foi feito um aditivo, não posso te dizer, nem para os nossos ouvintes como que foi o processo, mas foi devolvido e a gente quer pleiteá-lo novamente. É em torno de 10 milhões que foi devolvido, que a gente precisa trazer de volta para o município para comprar novas cirurgias, porque os prestadores têm vontade. Foi devolvido porque a gente não estava precisando, pelo jeito, né? É todo um processo burocrático, né? E vence esse prazo, não é que simplesmente não quis usar. Existe burocracia para tudo, né? E a gente quer pleiteá-lo, e né, já tivemos uma primeira conversa para que a gente traga, porque em Missal tem um hospital que opera, que estava operando, fez 350 cirurgias e tem condições de continuar fazendo quadril, joelho, estavam operando a alta complexidade. Ali em São Miguel também estavam operando, então a gente precisa de recursos, né? Sim. Porque o prestador quer, ele já tem um contrato, ele firmou o contrato, estava operando, mas infelizmente acabou vencendo todo esse processo, né? Não conseguiram aditivar. Então, trazendo esse recurso também, a gente pretende reativar esses serviços que estavam funcionando. Claro, tem aquela pessoa que falou, mas eu estava lá em Missal, então parou, para onde eu vou? A gente já está revendo para poder incluir nas cirurgias daqui. Mas se a gente conseguir reativar esses outros contratos, né, eles estão vigentes, só precisa de recurso e esse recurso pode vir de outras fontes. Perfeito. Para finalizar, o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu realizou a primeira captação de órgãos de 2025. Qual é a importância dessas ações aqui em nossa região?
O Paraná é um celeiro, né? Infelizmente, por um lado, né? Porque a gente, para captar órgãos, é porque as pessoas acabam morrendo por acidente, por violência, coisa que a gente não gostaria, né? Então a gente tem que trabalhar nisso também. Aqui o trauma é muito violento, a gente precisa trabalhar com a conscientização. Estamos em contato com as outras pastas pela questão do trânsito aqui em Foz do Iguaçu, de motos e tal. Só que por outro lado, são outras vidas que estão recebendo esses órgãos, né? Então a gente fica triste de um lado, mas feliz que essa família entendeu esse processo, foi consciente em poder doar. Não que quem não doou não seja, mas a gente tem que respeitar todas as religiões e as formas de pensamento, mas o Paraná sempre esteve muito à frente nessa lida, porque consegue fazer a captação e consegue fazer os transplantes. Então é uma notícia boa para quem está esperando, né? A gente sabe que temos fila aí de pessoas fazendo hemodiálise que precisariam de um rim. Então sempre estaremos nessa frente também, porque é importante não só para o morador de Foz, mas para o Brasil inteiro. E a gente viu aí notícia de outras pessoas que tiveram seus órgãos, né, recebidos e podem ter uma vida melhor com qualidade. Perfeito. Mensagem final, secretário, para a população de Foz do Iguaçu. Primeiramente, agradecer o espaço, estamos sempre à disposição e que a população nos dê esse voto de confiança, nos dê esse tempo necessário. General Silvio Luna sempre está presente em todas as ações, e é de conhecimento dele todas as ações que a gente vem fazendo para melhorar o acesso da população, porque eu como morador, eu como nascido em Foz do Iguaçu, eu que quero que minha mãe e meu pai tenham um SUS adequado, irei trabalhar para isso. Então vocês podem ter certeza que todos nós da Secretaria de Saúde, minha equipe, estará sempre à disposição de todos e buscando o melhor para a população e por vezes nos desfazendo de algumas manias, alguns vícios, para que a gente possa ter uma saúde de qualidade que Foz do Iguaçu merece e que possa atender a todos com muita humanidade, com tratamento humanizado, que eu sei que a nossa população está pleiteando e que eu sei também que ela merece. Exatamente. Então a gente vai junto nesse convite, né? Pedindo exatamente aí que todo mundo tenha paciência. Eu sei que a pessoa que está em casa está com dor ou que está esperando há tempos em relação à cirurgia ou atendimento. Realmente não é fácil e sempre houve esse pedido, né? É característico, mas tem que ter essa paciência até para ter o trabalho de vocês, porque são só 45 dias. Informações sobre canais de atendimento e comunicação com a Secretaria da Saúde, secretário, a gente sempre pede, né, para que o pessoal busque ali na secretaria. Nós temos um canal direto que é a ouvidoria. Sim. Você pode ir pessoalmente, né? Porque por vezes manda uma mensagem e não conseguiu ver. Então a secretaria funciona ali no prédio em frente ao São José, onde era o antigo Hospital Internacional, um hospital que eu nasci, inclusive. Olha aí. Eu nasci não no Internacional, que eu sou um pouquinho mais velho, mas no antigo hospital que tinha ali, não vou lembrar agora o nome, mas era o primeiro hospital que teve ali. E aí pode buscar ali para tirar suas dúvidas ou por algum encaminhamento que ela está esperando há muito tempo e que tem uma pessoa específica que vai recebê-la, que vai acolhê-la, vai tirar as dúvidas dela. Então, a gente está de portas abertas. Eu não consigo até ali, pode procurar a unidade de saúde mais próxima, pede para falar com o gerente da unidade, que ele é um canal mais rápido com a gente, porque por vezes a pessoa busca a rede social e aí a gente pega aquilo e tenta identificar para tentar resolver. Mas se ela tivesse conversado com alguém, né, porque ela fala, eu já mandei mensagem, já abri uma ouvidoria, ninguém me respondeu por vezes. Então, a gente está revendo todos esses processos, mas eu peço que se você tem algum problema mais sério que você precisa resolver, nos busque, né? Busque primeiramente ali a unidade, pede para falar com o gerente ou com o supervisor, mas se for algo que você consiga ir ali no ouvidor que fica nesse prédio, a gente estará atendendo. Perfeito. Então foi assim mais um Medicina e Saúde deste sábado maravilhoso. Encerramos esse bate-papo com o secretário de Saúde, Fábio de Mello, trazendo todas as informações. Caso você não tenha conseguido assistir a entrevista ou ouvir a entrevista inteira, é muito fácil depois você assistir, porque vai ficar lá nas nossas redes sociais e também no nosso portal de notícias. Secretário, muito obrigado. Eu desejo de um bom final de semana. Obrigado e a todos, né? Um final de semana de muita paz, iluminado por Deus. É isso aí, amém, que assim seja. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e a gente volta a se falar na segunda-feira de manhã, a partir das 8 horas da manhã. Bom dia para você, tudo de bom, bom final de semana.